Boa noite a todas e todos que estavam nos seguindo, os que estão agora nos seguindo. Pedir desculpas porque caiu a nossa conexão, porque tínhamos uma previsão de um número reduzido de participantes e acabamos com um acesso muito maior do que o previsto na sala do bate-papo. Então, nós tomamos a providência de fecharmos. Então, peço desculpa às colaboradoras, colaboradores, servidores da SECT e outros pesquisadores, pesquisadoras que, porventura, estivessem já conectados ou em conexão. Vamos ficar eu e vejam que eu sou um privilegiado e a secretária Adélia Pinheiro. Secretária, desculpe aí esse desencontro, mas você estava desenvolvendo um raciocínio muito instigante sobre o papel da ciência e tecnologia e, em particular, o impacto de uma política de desmonte aqui no Brasil. Por favor, desculpe, secretária. Sem problema, deputado Afonso, essas coisas acontecem e são absolutamente compreensíveis. Mas, de qualquer sorte, o que prevalece é a intencionalidade de estarmos aqui no diálogo e com a presença de outras pessoas também. Então, o que eu dizia é que vivemos um contexto e a existência de narrativas, em particular, dentro de estruturas de Estado e de forma muito reportada no governo federal, de desqualificação das instituições produtoras de ciência e tecnologia e de também modificação do financiamento, né, e desqualificação das pessoas que investem o seu tempo de trabalho e a sua formação na produção de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia. E precisamos ter atenção a esse contexto e a essas narrativas, né? E a primeira coisa que ressalto e reputo muito importante é nos questionarmos sobre onde que a ciência e a tecnologia estão presentes no nosso dia a dia e de que forma a ciência e a tecnologia produzida modifica favoravelmente o modo de viver das pessoas e da sociedade, né? Pensarmos que a ciência, a tecnologia, ela está presente em todos os lugares, seria impensável esse nosso diálogo com outras tantas pessoas participando ou escutando, se não tivéssemos uma voz tão importante em todas as formas de comunicação, alterando substancialmente a presença das pessoas em tempos e lugares distintos. Então, hoje, coisa tão corriqueira, tão comum, falarmos daqui, estando nós aqui no Brasil, falarmos com qualquer pessoa do outro lado do mundo. Há 20 anos atrás, impensável que isso ocorresse. Também, há 30 anos atrás, uma pessoa não conseguiria, em 24 horas, se deslocar de um lugar, de um lado do mundo para outro. E todas essas possibilidades, elas decorrem exatamente do desenvolvimento científico, do avanço do conhecimento e do desenvolvimento de tecnologias. E todas essas questões impactam favoravelmente a vida das pessoas. Tanto é assim que nós vivemos mais tempo. É óbvio que uma série de questões devem permear essas reflexões. E a primeira delas, porque pelos compromissos que nós temos, e que eu acredito que uma boa parte das pessoas que estão na sala nos escutando também tem, é que
o desenvolvimento tecnológico, a produção do conhecimento não tem impactado de forma homogênea as nossas populações. O acesso ao conhecimento produzido, a novas tecnologias, é distinto se no campo ou na cidade. Se em áreas afastadas de regiões metropolitanas ou em regiões metropolitanas. Então, há uma desigualdade no tecido social. E nós precisamos refletir sobre o que origina essa desigualdade e de que forma nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a perpetuar tais desigualdades. E se faço uma reflexão que parece abstrata neste momento, né? Parece abstrato dizer há uma desigualdade no tecido da sociedade no que diz respeito ao acesso à tecnologia e à ciência. Mas eu vou transformar em algo muito concreto. Pobres e pretos morrem mais de Covid-19. Pronto, eu tirei do abstrato e coloquei no concreto. De que forma nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a perpetuar essa desigualdade? E aí eu volto a fazer a reflexão inicial. Né? Na chamada para esse nosso diálogo, estava dito qual o papel de ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. E aí a ciência e a tecnologia que nós estamos produzindo, ela está a serviço de quê? Ou seja, que desenvolvimento sustentável é esse que nós falamos? E é necessário dizer qual, porque se juntarmos 10 pessoas, todas 10 falando desenvolvimento sustentável, talvez nenhuma delas esteja defendendo a mesma coisa, não é? Então, que desenvolvimento sustentável é esse? Vamos usar o que talvez seja o mais comum, que é pensar desenvolvimento sem qualificativo, que envolve, portanto, o social, o ambiental, o econômico, o humano, o biológico, tudo. Né? Toda a complexidade existente no seio da sociedade e fazer a projeção disso. É sustentável porque consegue perpetuar-se enquanto sociedade. Então, é disso que falamos. Então, que ciência e tecnologia nós estamos apoiando, fomentando, instrumentalizando e promovendo para que o nosso futuro esteja desenhado com desenvolvimento, portanto, com qualificação dos modos de viver da sociedade, ampliando qualidade de vida, diminuindo as desigualdades sociais e criando novas formas de viver em sociedade. Então, a refletirmos hoje sobre o que é que estamos fazendo, a desvalorização dirigida à ciência e tecnologia, às instituições de ensino superior públicas, parece ter um sentido. Nós precisamos refletir e significar isso. Não basta refletir, eu preciso reconhecer essa narrativa. E a minha proposta é reconhecer e fazer a contraposição. O nosso país, que ainda precisa avançar muito, os poucos anos que tivemos de mandatos progressistas no governo foram insuficientes para trazer a justiça social, para trazer a nossa população com uma outra capacidade de ler e significar realidades e contextos. Portanto, é necessário refletirmos sobre de que forma queremos e buscamos a estrutura de Estado.
Dirigido para quem? Se temos. Vamos lá. Eu gosto muito de transformar a abstração em coisas concretas. Dizemos assim, a população brasileira é uma população que tem uma renda que não é alta. Vamos lá? Aproximadamente 75% da nossa população ou é desempregada, ou tem ocupações temporárias, ou ganha no máximo 2 salários mínimos. É dessa população que nós falamos. A maior parte, 75% da população, ou não tem renda fixa ou ganha até 2 salários mínimos. Então, qual é o Estado, qual é a estrutura de Estado para uma população que tem esse perfil de renda? É um Estado mínimo? É um Estado que tem políticas e desenvolve políticas públicas voltadas para os grandes setores econômicos? Enquanto estrutura de Estado, o que é que nós desenhamos e de que forma assistimos essa população que, em maioria, tem, no máximo, 2 salários mínimos, em grande maioria. Então, a ciência e a tecnologia feita aqui deve se voltar para resolver que problemas? Que desenvolvimento sustentável falamos? Então, de que forma os nossos instrumentos de promoção de ciência e tecnologia em relação às atividades que nós buscamos promover, e a partir daí, que gestão de conhecimento produzido a partir desses instrumentos de promoção, já com o vislumbre, já com o futuro projetado de uso desses resultados do conhecimento produzido e da tecnologia desenvolvida em prol do desenvolvimento sustentável, que reconheça que a nossa população ainda é muito desigual, que há um recorte racial importante, que mulheres ganham menos e ocupam em muito menor proporção postos de direção, postos de decisão, postos de influência política, postos de trabalho que interferem nos modos de andar da sociedade. Então, ciência e tecnologia, e isso eu não acredito que não é passível de grandes dúvidas, ciência e tecnologia são fatores imprescindíveis para a transformação da sociedade. É fundamental que seja dessa forma. Senão, sem vacina, teremos enorme dificuldade de voltar ao modo de andar, ao modo de cumprimentar, ao modo de nos reunirmos, de nos integrarmos, como é a nossa cultura. Sem uma medicação que se mostre eficaz para o tratamento da doença, teremos muita dificuldade também e poderemos ter uma perda grande de vidas. Né? Então, sem a ciência e tecnologia, eu não consigo suplantar o contexto atual. Então, é indiscutível que ela se faz importante. E onde ela é produzida? Não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Ela é produzida, na maior parte, nas instituições universitárias. E aqui no Brasil e fora do Brasil, ela é produzida com recurso público. É lenda dizer que a ciência e tecnologia fora, só no Brasil ela é produzida com recurso público, que fora do Brasil é o mercado que produz, que desenvolve ciência e tecnologia. Não é. Também fora do Brasil, nos países desenvolvidos, é o recurso público que fomenta toda a ciência e tecnologia que seja estratégica para o desenvolvimento e para o desenvolvimento sustentável. Então, precisamos estar atentos a esses movimentos e nos posicionando para criar sempre uma realidade que se desenhe, um futuro que se desenhe sustentável, mas que seja
o sustentável que está vinculado aos nossos compromissos de trabalhar sempre pela diminuição da desigualdade social. E eu acho que esse é um bom ponto de partida, até para nós falarmos, né? É exatamente como que a ciência, a tecnologia, a inovação, no nosso estado e no estado da Bahia, ela vem se desenhando. Mas me diga aí, deputado. Adélia, você nos brindou com uma abordagem que eu considero fundante do tema da sociedade contemporânea. Eu tive uma experiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário, primeiro mandato da presidenta Dilma, quando ela assumiu o primeiro mandato dela. E ali sugerimos e gestamos e gerimos o Plano Brasil Sem Miséria no rural. E na largada, no início da formulação, eu sugeri, eu estou falando de março, abril de 2011, quando eu sugeri que todas as famílias beneficiadas pelo programa, que previa fomento na agricultura familiar, previa assistência técnica, recebessem um telefone. A objeção que me foi posta é que as pessoas não sabiam usar telefones. Eu sugeri que os telefones fossem programados para apenas com uma tecla acessar algum serviço. Então, suponhamos, com o número 1, o técnico ou a técnica que acompanhava a família. Número 2, o posto de saúde da família. Número 3, a associação ou a cooperativa, e assim por diante. Mesmo assim, foi sustentado, e eu perdi, que os agricultores familiares não poderiam, naquele ano, 2011, usar telefones porque estava distante da realidade cultural deles. No transcurso desse ano, nós sugerimos que, naquela época, acho que você lembra, se chamava de e-commerce. Era uma página na internet, o que hoje talvez os jovens já nem usem mais, naquele modelo certamente não, onde todos os fornecedores, fornecedoras, empresas, cooperativas, fornecedoras da agricultura familiar estariam cadastradas. E todas as cooperativas, agricultores, agricultoras, compradores também. E eles fariam comércio através dessa página. E tivemos dificuldade porque nós tínhamos um propósito de que a operação disso fosse feita por cooperativas. Não havia... Queríamos hospedar a página. Ali foi a primeira vez que eu ouvi falar em nuvem. Aliás, as pessoas acham que nuvem é nuvem. É um hardware, né? Um equipamento físico que armazena dados numéricos e alfanuméricos, armazena dados. Mas não tinha, no arcabouço jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Governo Federal, uma forma de armazenar esses dados, de incubar. Bom, agora, 9 anos depois, eu estou acompanhando a proposta do governo Bolsonaro de que as atividades eletivas sejam retomadas em sistema chamado remoto. Tenho lido muitas notas técnicas, tem um projeto de lei, tem uma medida provisória que flexibiliza os dias letivos e, com isso, subliminarmente propõe que reposição de aula seja feita de forma remota. E sei que, claro, você, profissional, médica da área da saúde, reitora, secretária, mas educadora. E esse é um desafio. Nós não podemos esperar o retorno à vida acadêmica letiva, seja no ensino superior,
seja na educação básica, seja no ensino, na educação infantil. Eu tenho neta de 4 anos, vai fazer 5 anos, 4 anos e meio agora, e constato, mesmo ela sendo apenas de classe média, constato a diferença de acesso à rede. Né? A escolinha que ela estuda, que é uma escola particular, tem atividade letiva em sistema remoto. Na casa dela tem computador com banda larga. Sei que, recentemente, o magnífico reitor João Carlos Salles, meu contemporâneo de faculdade, chapa de Grêmio Estudantil, amigos, ele está de parabéns o papel, Adélia, que ele tem cumprido em defesa da educação pública brasileira em geral, em particular das universidades públicas, e não só das federais, para ser justo aqui, e essa deferência à Andifes, mas a João Carlos, a UFMA. Eles realizaram recentemente um congresso da UFMA, e o número de inscritos e de acessos da UFMA, de estudantes, pesquisadores, professores, servidores, foi muito menos da metade do que do geral. E há uma hipótese de trabalho para interpretar isso, que é acesso à rede. Não é exagero dizer que seja no ensino superior público. E também, possivelmente, no privado. Seja na educação básica pública, possivelmente também na privada. Seja na educação infantil. Precisaremos, em breve, voltar, como se fala hoje, não gosto muito da expressão, mas em um novo normal, às atividades letivas, mas ainda não temos a estrutura de rede física necessária para dizermos que não será um processo de aumento ainda aumento das desigualdades de acesso à educação. Aqui quero saudar todos e todas que estão acessando, mas eu quero destacar, se todos me permitem, a mensagem de Aguinaldo Patachó, Adélia, lá de Pau Brasil. Sim. E ele destacando a situação do ensino indígena, das comunidades indígenas e da dificuldade do acesso à rede pública de banda larga e para as estudantes, para os jovens, as jovens. E, de fato, acho que esse é um desafio. Não podemos postergar, enfrentar essa reflexão, encontrar soluções, mas temos que partir da constatação de que não é um ato contínuo, uma reposição de aulas, digamos assim, remotas, automática, uma reposição automática. E suponho também que o desenvolvimento das pesquisas, tanto no setor privado, mas em particular, como você disse, na universidade que se desenvolve a grande maioria da pesquisa, da inovação no Brasil, também elas não serão no mesmo ambiente de aglomeração que era feito anteriormente. E, portanto, minha pergunta qual é, na sua avaliação, o caminho para a solução, o encaminhamento, mesmo que não estou querendo uma fórmula mágica, sei que não há, mas uma reflexão, ajudando. Hoje, a Margarida Salomão, ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, amiga, companheira, participando de um debate, inclusive com a participação de Rodrigo Maia, eu estava dizendo para ela, eu tenho conversado, secretária magnífica, reitora Adélia, com o presidente Rodrigo Maia, de que o governo Bolsonaro, inclusive com o apoio da Câmara, quer extinguir o Fundo Social do Pré-Sal e o FUST, o Fundo para a Universalização das Telecomunicações. E eu estou tentando convencê-lo, e não basta eu fazer uma PEC, porque tem que ter maioria, tem que ter 308 votos, e a oposição só tem 129, e vários da oposição, às vezes, não votam conosco. Era melhor, ao invés de extinguir esse fundo, como está na PEC 781 do governo Bolsonaro,
ao invés de extinguir esses fundos e destinar o recurso para o pagamento da dívida, por exemplo, destinar esses recursos para investimento na rede nacional de pesquisa, na extensão da oferta de banda larga, eventualmente até em residências de famílias carentes, da população na periferia, nos quilombolas, nas comunidades negras, indígenas, nos ribeirinhos, nos extrativistas em geral, nos extrativistas marinhos, lá em Canavieiras, naquelas ilhas, teria que ser uma tecnologia, digamos assim, mais avançada. Então, esse desafio, como é que você, como mulher, mas como pesquisadora, como professora, como reitora, como secretária, pode contribuir aqui com nossa reflexão sobre esse tema? Só para registrar, eu ainda tenho pelo menos mais duas que eu considero importantes perguntas para você. Logo em seguida, eu vou te perguntar sobre seu balanço nesse 1 ano e 5 meses, 3 meses, que você assumiu a SECT antes da pandemia, sobre sua avaliação sobre o período da pandemia e sobre a transição de saída. Acho que essa pergunta que eu fiz sobre banda larga, ensino, pesquisa, tem um pouco a ver com a última pergunta, que seria as novas tecnologias, a ciência e tecnologia nos ajudando a conviver nesse período de pandemia e uma perspectiva de transição. Adélia. Perfeito. A reflexão a respeito do acesso, né, à rede mundial de computadores, nós estamos falando de conectividade. Né? Hoje, falar de educação, formação de pessoas, sem pensar na capacidade que a pessoa tem de acessar conteúdos presentes na internet, de acessar instrumentos e possibilidades como essa aqui, de acessar uma aula remota, um objeto já produzido e que está à disposição da pessoa, é impossível pensarmos. Não há como a formação de uma pessoa hoje prescindir do que eu chamo de alfabetização digital. Diferente de nós que nascemos quando não havia ou ainda era de acesso a pouquíssimas pessoas, computadores e a rede mundial de computadores, é diferente de quem já nasceu nesse cenário. Então, da mesma forma que falamos hoje de água, energia elétrica como bens que deve estar acessível a 100% das pessoas, também é assim a conectividade. E, por outro lado, aí nós voltamos, papel do Estado. Qual o papel do Estado no provimento de conectividade a todas as pessoas? Quando a pessoa tem recurso suficiente para comprar, pagar pela mercadoria, conectividade, o papel do Estado é dispensável. Mas se nós temos 75% da população que ou não tem renda fixa ou ganha até 2 salários mínimos, eu preciso refletir sobre como essas pessoas, como uma parte das pessoas, acessa esse conjunto de conteúdos. E volto a refletir sobre o papel do Estado nisso, o papel da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, enfim, a ampliação dessa infraestrutura de internet no Brasil como um todo. E é claro que falar de ciência, de tecnologia, de inovação, trazendo aqui a repercussão, o conhecimento produzido, a tecnologia desenvolvida, ela vai ser incorporada ao nosso cotidiano em processos de trabalho ou em modos de viver através de inovação. E como é que a SECT e o governo do Estado da Bahia, nessa gestão, e eu vou te corrigir, deputado, eu assumi aqui na SECT no dia 1º de maio de 2019. Então,
13 meses e alguns dias, né, em que estou aqui, mas com um ordenamento muito claro do governador Rui Costa, no sentido de trazer a ciência, a tecnologia, a inovação para o benefício da sociedade. E aí, claro, fazendo a contraposição, ampliando qualidade de vida, diminuindo as desigualdades sociais, sem que nos afastássemos também das necessidades dos setores produtivos tradicionais, né? Então, essa aproximação, universidade, setores produtivos, cadeias produtivas loco-regionais, fazer com que, dentro dos territórios de identidade, essas estruturas, aquelas que produzem ciência e tecnologia e as que consomem ou demandam ciência e tecnologia, estejam sempre no diálogo. Esse tem sido o trabalho nosso. Eu vou dizer que a pandemia deu uma recortada, porque passamos a ter que responder com outros focos, e agora a questão da saúde, a manutenção da vida das pessoas, assistência às pessoas de forma complementar ao trabalho da Secretaria de Saúde do Estado, não é? Então, entender que o Estado da Bahia é um estado grande, diverso, que tem o urbano e o rural, que tem a agricultura de precisão, mas tem a agricultura familiar, e que a agricultura familiar ela está no seio desses 75% da sociedade, né? Que, enfim, trabalhar nessa orquestração para que toda essa base produtiva ela esteja próxima aos setores que são do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É um trabalho que vem sendo feito, e sobre a liderança do governador Rui Costa nós temos trabalhado nesse sentido. A existência dentro dos territórios de identidade dos diversos setores que atuam no que chamamos de ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, conversando, utilizando espaços dinamizadores, é o que temos feito e é a projeção. Sem esquecer, claro, a formação das pessoas. Nós precisamos ter as nossas crianças desde o início da alfabetização, desde o início da escolarização, em espaços, portanto, formais, lidando com cultura empreendedora, criatividade, inovação, educação científica, porque é a base sólida de uma sociedade. É essa. A criança, desde pequena, sendo instada a percorrer o caminho da produção do conhecimento. Ela olha, ela colhe as informações, ela vê o que é que já foi produzido sobre aquele assunto, ela pondera, identifica os procedimentos que são necessários para vencer aquela situação em que ela está diante, e ela aplica uma solução. São os passos da produção do conhecimento. São os passos que nós usamos no dia a dia para as nossas decisões. São os passos que todos devem utilizar para fazer análise de um contexto e assumir as suas próprias decisões na vida e no andar da sua própria vida. E, portanto, quando falamos em educação científica e uma criança que é instada a conhecer e percorrer os passos da produção do conhecimento, ela vai usar isso para a vida inteira, nas decisões da sua própria vida. Então, é isso. Mas é claro que, veja, a epidemia, a pandemia chegou até nós e muda de forma contundente a nossa forma de viver, a nossa forma de relacionamento. Imagina, né? Gente, aqui na Bahia, sem poder abraçar, dar risada juntos, próximos, pegando, né? Passando, como a gente faz? Toca no braço, aperta a mão, dá um abraço, se manifesta o carinho, o afeto, como é tão comum aqui na Bahia, e nós estamos impedidos de fazer isso. Não é fácil,
mas é necessário. E essa necessidade que tem sido comunicada de forma inequívoca por nosso governador Rui Costa, trazendo à nossa população a ideia de que essa é uma atitude responsável, necessária para que possamos suplantar esse momento. E, claro, junto com todas as orientações e a liderança do governador e dirigida à população, todas as secretarias e a SECT não é diferente, foram instadas a, de forma complementar, auxiliar em todas as ações e políticas que o governo do estado desenvolveu e tem desenvolvido para assistir a população nesse contexto de pandemia. E é dessa forma que a SECT, em conjunto com a Fiocruz e a UFBA, implantou o telecoronavírus, que é o Ligue 155, um serviço que funciona um pouco mais de 80 dias, já atendeu quase 90 mil ligações, deputado, orientando as pessoas de como proceder, se com aqueles sintomas ela deve ficar em casa em observação ou deve ir a uma unidade de saúde buscar atendimento. Com isso, levou mais conforto e assistência às pessoas, diminuiu o número de pessoas com suspeitas de Covid-19 e que circulam buscando unidades de saúde ou outras formas de assistência, portanto, diminuiu a pressão de contaminação das pessoas. Foi também dessa forma, para atuação de forma complementar, mas dentro da missão da SECT, que, em conjunto com a FESF, a Fundação Estatal de Saúde da Família, nós implantamos o Monitora Covid-19, que é um aplicativo disponível para Android e iOS, gratuito, que permite aquelas pessoas que têm sintomas da Covid serem acompanhados por médicos e outros profissionais de saúde, orientando. Esse é um sistema de monitoramento até o paciente deixar de apresentar os sintomas e chegar à cura. Ele é acompanhado por profissional de saúde, também é orientado na necessidade de buscar um serviço de saúde. Também estruturamos alguns grupos de trabalho para, no momento de crise e de falta de insumos estratégicos, material de consumo e equipamentos, poder trabalhar identificando insumos estratégicos não convencionais. Por exemplo, se é necessário, havia necessidade daquelas máscaras tipo barreira, chamada de face shield. Não havia no mercado, mas é um equipamento importante para proteger os profissionais de saúde e outros profissionais. Então, a SECT atuou no apoio a um coletivo chamado Coronavidas, que, com o uso de impressoras 3D, passou a fazer a impressão dessas máscaras, dessas barreiras, para serem utilizadas, enquanto não era possível, da forma convencional, fazer a aquisição, a compra dessas barreiras. Então, isso aconteceu com essas barreiras mecânicas, com máscaras artesanais, com aventais, com o desenvolvimento de protocolo para uso de equipamento, de busca de respiradores em desenvolvimento. Também tivemos a oportunidade de lançar um edital pela FAPESB de apoio à pesquisa voltada para coronavírus e que já tivesse em andamento. Essa semana mesmo publicamos uma matéria na nossa série Bahia Faz Ciência de o desenvolvimento de medicação que possa ser usada em Covid-19 à base de cacau, que é um dos projetos financiados nesse edital da FAPESB. Enfim, a SECT vem atuando durante a pandemia de forma complementar, auxiliando a CESAB e auxiliando todas as estratégias que são do governo do estado da Bahia para levar melhor assistência à nossa população, a população baiana.
Bacana, secretária, parabéns. E destacar aí essa parceria da SECT, do governo do Estado, com a liderança do governador Rui Costa, da CESAB, secretário Fábio Vilas Boas, com a Fiocruz e com a FESF. São duas instituições, que eu poderia dizer, portadoras de inteligência de Estado, como são as universidades, e essa parceria para prestação de serviço e desenvolvimento de iniciativas tecnológicas. Esse aplicativo parece também muito disseminado, o 55 também muito acessado. Eu vi que o Nicoleles citou em uma entrevista num canal a cabo da maior empresa de comunicação corporativa do país, o aplicativo, o Monitora Covid. E Carlão, da FESP, me contou que o aplicativo foi muito baixado em São Paulo e no Rio também, depois daquela entrevista. Então, é uma necessidade, já é adotado no Nordeste, e se não for desenvolvido um similar, esse será também, aos poucos, difundido em outras regiões. Nós estamos com uma realidade especial que eu gostaria de ouvir também o seu relato, que é sobre o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste. Muitas iniciativas sendo desenvolvidas, e voltando àquele tema e com outra abordagem, você já tratou no início desse nosso bate-papo, no momento em que a ciência estava sendo atacada, vilipendiada, desrespeitada por governantes, nós vimos que a sociedade aderiu a uma condução do tratamento governamental sobre o tema do Covid, seja no âmbito do que diz respeito à tentativa de contenção da expansão da pandemia através do isolamento, e aí de parabéns o governador Rui Costa, os governadores do Nordeste, prefeitos, prefeitas, a governadora também do Rio Grande do Norte, e também na estruturação do SUS para o atendimento. Isso tudo à revelia do governo central. Infelizmente, o governo federal, sem entrar nessa pauta de cuidar da vida das pessoas. Mas o que eu quero é lhe pedir uma reflexão sobre o consórcio do Nordeste, em particular, o Comitê Científico do Nordeste, e isso que, pelo menos aos meus olhos, mas eu acho que aos olhos de milhões de pessoas no Brasil, é uma retomada quase que impositiva por causa dessa conjuntura de combate ao Covid, do papel central da ciência, da tecnologia, nesse caso aí, para o combate ao Covid, e o lugar do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste nesse processo recente, Adélia. Exato. Como nós, a autoridade sanitária nacional, ela muda, se mantém muda, né? Não orquestra o sistema, e uma coisa que seria muito importante. Então, o Consórcio Nordeste implantou o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, formado por cientistas, sob a coordenação de Nicoleles e de Sérgio Rezende, né? O ministro Sérgio Rezende também é um dos coordenadores, e eu tenho a feliz experiência de fazer parte do Comitê Científico. Nós, da Bahia, nós somos 3, o governador Rui Costa indicou a mim também, o professor Maurício Barreto e o professor Badaró. Hoje, inclusive, fizemos o professor Maurício Barreto, que coordena um subcomitê do Comitê Científico, que é o Subcomitê de Epidemiologia. Hoje fizemos um seminário apresentando um relatório
relatório epidemiológico da situação epidemiológica nos 9 estados do Nordeste e com relação ao número de óbitos, número de casos, número de óbitos e outras características, para que as pessoas conheçam isso e as pessoas se apropriem das informações sobre a pandemia, o que vai impactar, esse conhecimento vai impactar nas decisões individuais e, obviamente, em gestores e na coletividade vai impactar sobre as políticas e recomendações no âmbito dos estados e também nas decisões das coletividades da sociedade civil, não é? Então, o Comitê Científico tem publicado boletins com várias recomendações. É importante, no seminário foi demonstrado que para todo o Nordeste o número de casos ainda é crescente e, portanto, nós precisamos ter grande cautela em todas as estratégias de flexibilização do distanciamento social, portanto, permanecem com muita importância distanciamento social, uso de máscaras, evitar a aglomeração, de preferência ficar em casa, a lavagem, a higienização das mãos e na impossibilidade de uso de água e sabão, o uso de álcool gel e álcool a 70%, a depender da superfície. Enfim, todas as recomendações que estão postas para enfrentarmos a pandemia, o reconhecimento de que não há tratamento definitivo, eficaz, ainda temos importantes lacunas de conhecimento, é uma doença nova, o conhecimento científico ainda não está consolidado, a doença parece ocorrer de forma, vou chamar de polissêmica, ela não é igual para todos, ela não tem uma regularidade, e a própria epidemia, ela ainda não consolidou um padrão ao redor do mundo. Nós temos situações díspares ao redor do mundo. Então, estamos aprendendo. E quando estamos aprendendo, precaução, cautela e compartilhamento do que estamos fazendo, a comunidade científica, tudo que tem produzido, está sendo rapidamente disponibilizado para as pessoas. Os dados precisam estar disponíveis. No Brasil, a gente não tem conseguido obter dados confiáveis que nos permitam o trabalho, como já disse, seguro pelo tratamento e análise de dados. Então, essas questões estão postas e o que é importante recomendar é precaução, cautela, compartilhamento e manter, né, o que está sendo recomendado, que é distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, no caso de suspeito de Covid-19, isolamento, se necessário, buscar a unidade de saúde. Então, essas são as questões postas, deputado, e que nós precisaremos ainda lidar para a retomada das atividades de forma segura, né? Desfazendo e rechaçando de forma definitiva a contraposição entre economia e saúde. Essa contraposição, na verdade, ela não se põe, porque a vida, né? A vida, ela sobrepuja toda e qualquer outra característica da sociedade, né? Então, não há contraposição entre saúde, vida e economia. A sociedade, ela encontra e encontrará, e na estrutura de Estado responsável é possível encontrar as formas de apoio à recuperação econômica da nossa sociedade. E essas muito bom, muito bom, muito esclarecedora a sua intervenção. Adélia, nós estamos chegando próximos do término desse nosso bate-papo de hoje. Teria muitas curiosidades. Desculpem todas e todos que estão nos seguindo. São muitas perguntas. É difícil
trazê-las agora à tona. Nós tivemos uma interrupção de conexão, mas, entre todas, destacar muita gente trazendo perguntas, claro, até por causa da minha história na agricultura familiar, com Jerônimo, que hoje é secretário de Educação, muita gente destacando o papel da agricultura familiar. Você sabe, Adélia, a agricultura familiar ocupa um lugar no processo de produção de alimentos no Brasil muito relevante. Nós temos desde cooperativas dinâmicas, inclusive na Bahia, que já distribuem sobras. Quero lembrar aqui do frigorífico Frig Bahia, de Pintadas, do laticínio da Copag, em Várzea Nova, da Copal, também em Várzea Nova, é uma fábrica de suco, do Ser do Sertão, da cooperativa Coppercook, do Umbu, vi que Valdivino está aqui, da Central da Caatinga, Copamesf, do mel, mas no chocolate, no leite, no pescado, na aquicultura. Nós temos importantes cooperativas já com atividade dinâmica e com processos industriais já complexos. Entretanto, como a Adélia disse, por exemplo, sem ainda termos uma prestação de serviço por aplicativo cooperado em Salvador. Nada contra os aplicativos que já estão disponíveis para comercialização e entrega domiciliar empresariais, destacar o papel, saudar o secretário Josias Gomes, o diretor-geral da CAR, Wilson Dias, e a central de distribuição que o governo do estado está implantando e o esforço para o desenvolvimento de um aplicativo ali. Mas as pessoas aqui destacando, Adélia, esse papel da agricultura familiar e pedindo aplicativo, apoio à agricultura familiar. Professora Nilza, professora, doutora da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, também destacando a importância da educação no campo, das escolas rurais, do acesso à rede nacional de pesquisa, um conjunto de demandas sobre também sustentabilidade, JP, da cooperativa de catadores, e aí a secretária Adélia já destacou o papel da sustentabilidade, do desenvolvimento de pesquisa nessa área. É verdade, JP, a matriz energética fóssil, tanto plástico e a gente sem reuso, sem reciclagem, certamente tem muita coisa avançando na área, mas são muitos temas, eu estou aqui tentando contemplar um pouco a todos, se eu não conseguir também destaque sobre a agroecologia, o Wellington e as contribuições, mas eu gostaria, Adélia, de, nessa, por gentileza, última intervenção sua, se houver, se for possível, nos atualizar sobre as pesquisas, destacar a presença aqui do prefeito Zé de Zila, de Santa Terezinha, do ex-prefeito de Adriano, Ailton, também de Santa Terezinha, ex-prefeito de Santa Terezinha, também insistindo e destacando o papel do cooperativismo, mas aqui na sua última intervenção, por gentileza, se é possível nos atualizar sobre a quantas anda a pesquisa sobre vacina ou sobre medicamentos mitigadores do impacto na saúde das pessoas portadoras de Covid. Essa é uma expectativa que a gente sabe, pessoal, não resolve caso. A secretária já destacou o papel do isolamento social, o respeito ao distanciamento, da higienização, da lavagem de objetos, de tecido, do uso de álcool gel, mas é uma curiosidade manifesta e a secretária saudar
ali no Dr. Dácio aqui conosco, lá de Canavieiras, ali no comitê científico, talvez informações que a gente não esteja e que convém a gente saber. Secretária, por favor. As discussões no Brasil se acirraram muito a respeito de medicações, né? A comunidade científica mundial tem, até pelo tempo, pela necessidade de resposta, tem centrado os seus trabalhos na busca de medicações já existentes, que nós já tenhamos conhecimento de quais são os seus efeitos colaterais e sua forma de ação, e que pudessem ter um benefício quando usados contra a Covid-19. Até agora, não parece ser sustentável, em particular, cloroquina e hidroxicloroquina, que gerou defesas apaixonadas, né? Mas, efetivamente, a maior parte dos países desenvolvidos já suspendeu os protocolos de pesquisa utilizando essas medicações, porque já parece estar razoavelmente consolidado que elas não oferecem benefício aos pacientes, né? Poucos estudos estão mostrando que alguma droga tenha efetivamente benefício específica, né? Alguma droga específica tenha benefícios específicos no caso de COVID. Prevalece, portanto, o tratamento de suporte ao paciente e a utilização de medicações que façam sentido caso a caso. Então, o médico é que vai analisando e conhecendo, examinando e fazendo os exames de seu paciente, definir qual é o tratamento mais adequado para ele naquele momento. Então, isso prevalece, mas no mundo inteiro, as comunidades científicas estão todas muito mobilizadas para o desenvolvimento de vacina, para a utilização e identificação de medicamentos que possam ser eficazes para a Covid-19. Frequentemente, projeções aparecem. Recentemente, a grande imprensa divulgou que antes do fim do ano, a expectativa é que tenha uma vacina para uso na Covid, para coronavírus, e estamos todos nessa expectativa, né? Na comunidade científica brasileira, alguns estudos e alguma participação de estudos de vacina desenvolvidos no mundo, e é dessa forma mesmo que o conhecimento novo vai surgir, deputado, que é a comunidade científica muito bem articulada, compartilhando o resultado com o que a gente chama de dados abertos de pesquisa, as pesquisas rapidamente sendo publicadas, divulgadas, para que pelo compartilhamento e pelo sinergismo dos diferentes conhecimentos possamos avançar no conhecimento científico sobre coronavírus e Covid-19, né? E vamos aguardar. Eu digo que todos temos a expectativa de que a comunidade científica produza vacina e medicações eficazes contra a Covid. No momento, tratamento é caso a caso, sob responsabilidade dos profissionais de saúde, e nos cabe, na coletividade, ficar em casa toda vez que puder. Ao precisar sair, usar máscara e guardar o distanciamento entre as pessoas. A lavagem de mãos, o uso de álcool gel, se for necessário, né? E assim preservar, cada um se preservar e também preservar o outro, né? Isso é o que vale nesse momento. Secretária, registrar aqui, Edson Valadares, é um amigo, irmão, fizemos desde a juventude ativismo político juntos, coordenou o programa de governo de Jacques Wagner em 2010 e hoje ele está no governo, está na SECT, na PG, mas naquela oportunidade ele já tinha ênfase no tema do meio ambiente, da cultura, coordenava o programa, mas ele pontuava sempre o tema da ciência e tecnologia.
E agradecer Valadares, que fez essa conexão entre nosso bate-papo, papo da gente, com a secretária Adélia. Secretária, eu quero lhe agradecer muito essa sua disposição de dialogar conosco, seu trabalho não só nos honra, mas presta um serviço público, que não é só que as pessoas muitas vezes pensam, ciência e tecnologia na universidade. Você mostrou como a ciência e a tecnologia estão no dia a dia das pessoas, inclusive agora nesse período de pandemia. Quero te agradecer muito por estar conosco essa noite, nos colocar à disposição. Futuramente, quando for possível, te farei uma visita e, se possível, se necessário, estando convindo, estarei à disposição do seu trabalho na SECT. Quero saudar todos os servidores, servidoras, pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras das universidades baianas, o pessoal da FAPESB, a equipe que trabalha com você na secretaria. Te desejar saúde para você, para sua família, muito sucesso no seu trabalho na secretaria, secretária. Eu que agradeço, deputado Afonso, agradeço a oportunidade do diálogo e assim, da construção, né, de compromissos que são comuns, do compartilhamento também com as pessoas que nos assistem e agradecer a presença e participação de cada um e de todos. Claro que falar de Edson é um grande companheiro, está aqui conosco na equipe, enriquecendo a nossa equipe e o nosso trabalho. Me colocar à disposição também, em todo momento, para o diálogo e em outras situações de papo da gente, mas em qualquer outra disposição e necessidade do seu mandato, deputado. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Adélia. Boa noite.